E a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles resolveram esticar para o mês de setembro. O objetivo é dar informação. Quando a gente fala suicídio, geralmente as pessoas falam, nossa, que coisa mais triste, nossa, que tema horroroso. Né? É horrível falar, né? É muito verdade. A gente falar de coisa alegre. Mas é tão importante porque quanto mais informação você tem, menos preconceito. Não é? Bem menos por aí. Menos preconceito. Então, esse mês ele é muito importante para a divulgação de informação a respeito de suicídio, porque existe muita lenda, muito mito, muita informação errada. Como, por exemplo, a pessoa que tenta se matar, ela está querendo aparecer. Ela quer chamar a atenção. Não vai matar, não. Cão que ladra não morde. Morde, sim. Uma pessoa que fala que vai se matar ou tentou se matar, ela tem possibilidade, probabilidade de fazer isso novamente. E o suicídio é uma tentativa, né? Vamos dizer assim, aquela que tentou, mas não conseguiu. É um grande pedido de socorro. É um socorro. Eu imagino. Né? Por favor. Ninguém me escuta. E ninguém quer falar de suicídio. Se chega alguém para você e fala, nossa, eu não estou bem, eu perdi meu emprego, a minha mãe está doente, eu estou me sentindo mal. Vamos falar de coisa boa, isso passa, isso é um período. Então, é importantíssimo você escutar essa pessoa, principalmente se ela chegar e falar, ai, que vontade de morrer. Porque ela está passando por um sofrimento psíquico muito grande. Olha a dica. Né? E esse sofrimento psíquico tende a afastar a pessoa e deixar a pessoa mais isolada. Otávia, por que Setembro Amarelo? Existe uma história atrás desse mês? Existe. Em 1994, se eu não me engano, um jovem de 17 anos... Se eu não me engano, o nome era Michael. Ele adorava um carro, que era um Mustang amarelo, e se suicidou dentro do carro. E aí os amigos e parentes, no velório do rapaz, começou a distribuir fitinha e um cartãozinho. Se você estiver precisando de apoio, nos procure. E aí começou essa questão da fitinha amarela, né? E aí o CVV e o CRM e a APA, eles pegaram essa dica. Vamos usar a cor do Michael, porque eles começaram lá, né? A divulgação, né, da importância de ouvir. Otávia, ontem à noite, que infelizmente eu estava tão cansadinha e acabei dormindo. Mas eu estava ouvindo uma palestra, vou até mandar o vídeo para você, não sei se você já viu. O jornalista André Trigueiro, ele é espírita, trabalha na Globo, e ele entrevistou o padre Fábio de Mello. Foi impressionante ver o padre como ele desnudou para passar toda a dor que ele passou e o tanto de vezes que ele pensou no suicídio. E foi machucando tanto ele que ele foi procurar o superior e contou o superior, falou assim, ele queria deixar de ser padre. Porque como é que eu vou falar para uma pessoa se eu não tenho condições de lidar com as minhas próprias emoções, se eu estou querendo buscar a morte? E aí fez um trabalho todo, claro, com a ajuda de psicóloga. Ele falou desse novo olhar que ele tem hoje para os profissionais da área de saúde, para a medicação, que até então ele olhava com desdém. Existe, né, o Nilda, um preconceito muito grande ainda, né? Principalmente com relação ao profissional da saúde mental, né? O psiquiatra, o psicólogo, sempre tem um comentáriozinho que a gente vê que é de falta de conhecimento. Né? E quem passa por isso vê a importância e limpa de toda aquela coisa de que eu sei resolver meus problemas,
eu não estou precisando de ninguém, não. O profissional da saúde mental, ele não está resolvendo o problema de ninguém. Ele está ajudando você a lidar com as suas fraquezas e fortalezas também. Então, a depressão, provavelmente o padre Fábio de Mello teve uma depressão, né? Por várias vezes. Várias vezes. Essa foi a mais forte, Então, que ele entrou embaixo da cama. Ele não procurou ajuda anteriormente. Não. Se ele tivesse procurado logo de imediato, ele não passaria, provavelmente, por essa situação. Então, no fundo, de toda tentativa de suicídio, tem aí uma doença de fundo, que pode ser uma depressão, que pode ser um uso abusivo de álcool e droga, né? Ou uma esquizofrenia. Agora, eu queria deixar bem claro que nem todo paciente que tem depressão vai se matar. Ah, não. Né? Porque, às vezes, eu passo para alguns pais, olha, seu filho tem depressão. Ah, Sam, então ele vai se matar? Não, vamos tratar. Tem caso na família de suicídio? Não, então fica tranquila. Agora, quando a pessoa já tem caso, né, de suicídio na família e está com depressão, vamos cuidar logo, que não é um bicho de 7 cabeças. Não é? É só cuidar. Então, depressão não é sinônimo de suicídio. A depressão, ela tem cura. A cura é você ficar estável e tomando sempre medicação. E pode acontecer de você ter um episódio de depressão e depois não ter mais. Vai depender da sua genética. Não é? Então, a gente precisa procurar um psiquiatra e um psicólogo. O psicólogo sozinho, é a minha opinião, Nilda, ele não cuida de uma depressão sozinha. Ela precisa do médico. Precisa do tratamento medicamentoso. Uhum. Assim como o psiquiatra também não faz sozinho. Não, precisa da elaboração, né? Daquela depressão, daquela doença. Agora, acontece, né? Vamos falar do suicídio, que às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade tão grande, um sofrimento tão grande, que ela acaba que, por impulso, cometendo um suicídio. Então, ela está ali, eu não tenho saída. Eu não vejo saída nesse meu problema. Ah, então eu vou me matar. É a única coisa para acabar. Porque existe uma dúvida entre querer viver e querer morrer. O querer morrer é para acabar com a dor. Se livrar. Se livrar da dor. Ai, não quero mais isso. Não quero mais isso para mim, chega. E aí acontece da pessoa ingerir grande quantidade de comprimidos, o que tiver à frente faz. E depois que é socorrido e passa, ela começa a elaborar e ver, nossa, foi por impulso. Eu já atendi vários assim, foi por impulso, Otávio. Eu vou querer ficar livre da dor. Otávia, e qual é a faixa etária? Atualmente, entre 15 e 29 anos é a faixa mais jovem, né? Uhum. E também os idosos. Otávia, é preciso que aconteça alguma coisa na vida da pessoa, uma perda. Por que vem essa depressão? Tem alguma explicação, assim, prática? A depressão, Unida, é uma doença que ela a gente herda, né? Dos nossos antepassados. Né? Uns herdam a depressão, outros herdam a esquizofrenia, outros herdam, eles são bipolar. Então, cada um tem o seu legado aí, uhum. Não é? Então, se eu tenho essa propensão a ter uma depressão, né, essa doença desenvolver, eu estou indo muito bem. De repente, acontece uma coisa na minha vida que não precisa ser necessariamente uma coisa fora do comum. Uma perda. Uma perda. Eu perdi meu pai, eu perdi a minha mãe numa situação que eu não estava esperando. Enfim, qualquer coisa. Eu perdi meu emprego, eu perdi um relacionamento amoroso, né, que me satisfazia muito. Isso aí desenvolve a depressão. Às vezes, como eu falei, ela pode ser medicada
ser elaborada e passa. Mas corre o risco de ter outra perda e ela surgir novamente. Então, ela é uma doença. Agora, o que eu vejo também, Nilda, é as pessoas confundirem. Depressão não é tristeza, né? Tristeza é um sentimento. Como eu estava falando para você hoje. Hoje eu estou triste porque a minha gatinha morreu. Verdade, gente. Olha só. Então, eu estou triste, mas eu não estou deprimida. E as pessoas confundem. Hoje eu estou muito deprimida, não é? E é bom saber, a tristeza ela é um sentimento normal, do ser humano, e passa. Passa. Daqui a pouco eu elaboro essa tristeza, amanhã ou depois ela passou. A depressão, não. A depressão, a pessoa fica sem energia vital para fazer as coisas, por isso que não é preguiça. Não é preguiça. Não é vagabundagem, como fala. Põe ela num tanque de roupa para lavar que passa isso daí. Não é isso. Então, ela fica sem energia, ela não tem vontade de trabalhar, o raciocínio da pessoa fica confuso. E a gente, para ajudar essa pessoa, a gente precisa ajudar de fato, escutar. Não adianta falar, olha, isso passa. Não, escuta. Você está observando que ela está sem energia? Marca uma consulta no médico. Olha, já marquei a consulta para você e eu vou te levar. Você pega a pessoa pelo braço e leva. A pessoa começa a tomar a medicação, geralmente 15 dias já começa a fazer efeito. E ela já começa a melhorar. Aí, uma coisa importante também que eu falo, melhorou, porque a família sempre fica assim, nossa, está deprimido, tentou suicídio, vamos ficar atento. Aí esconde faca, esconde arma, esconde tudo. A pessoa começa a melhorar, aí geralmente relaxa na atenção. É aí que a pessoa precisa ficar atenta, porque ela já resgatou a energia dela e ela pode novamente tentar o suicídio. Nossa, então, gente. É quando ela começa a ficar boa, é que precisa ficar bem atento. Então, a pessoa que pensa no suicídio, ela sempre... Isso quer dizer que ela tem um transtorno mental? Não. Ela pode pensar, como eu falei para você, como uma saída do sofrimento. Ah, tá. Não é? Às vezes você está num sufoco tão grande que você pode até falar, nossa, que vontade de morrer. Ela pode levar isso a cabo, mas ela pode ficar só com o pensamento. Otávia, muita gente acha também que a pessoa deprimida ou com a síndrome do pânico é uma pessoa sem fé. Ela é sem fé. Mas tem o padre Fábio de Mello, tem aquele outro padre Marcelo. Gente, não tem nada a ver, Nilda. São homens de fé. São de fé. E é porque a depressão, né, ela mexe muito com o seu raciocínio, com o seu estado cognitivo. Então, não tem nada a ver com fé. Não, a pessoa tem fé. Tem muitas pessoas que continuam a rezar, mas está além das forças. Ela perde a força. Ela perde aquela energia de vida. E a tendência é ir buscando a energia da morte, vamos dizer assim. Não é? Então, ela acaba que perdendo a luta. Ela está lutando entre a vida, entre viver e não viver. Mas, às vezes, ela perde a luta. Então, o que aconteceu com o padre é que ele acordou, alguém deve ter ajudado, e ele foi buscar o caminho da vida. Foi. Né? Foi buscar o caminho da vida. Então, a pessoa que ela se mata, né? Ela não é uma pessoa fraca. As pessoas falam, é fraco, falta de fé, não tem Jesus no coração. Não tem nada a ver. É realmente uma falta de energia, sabe? É como se fosse a chama da vida ali por um fio. E se alguém escuta e se alguém ajuda, vai aumentando essa chama da vida. Eu não sei se eu fui clara. Claríssima. Por isso a importância de um psicólogo nessa área, viu? Porque, olha,
como eles ajudam mesmo. Além da pessoa falar, eu vou suicidar, tem algum outro? A energia vital está indo embora? Tem algum outro sinal que a gente possa ficar alerta? Tem. Olha, a pessoa, geralmente, ela fica afastada da convivência social, ela não frequenta mais os lugares. Aí você vê, nossa, cadê o fulano? Nossa, não está vindo mais aqui. O que será que está acontecendo? Vamos atrás. Né? Ainda mais se você ficou sabendo que ele está passando por um luto ou está passando por algum problema sério. A tendência é ficar fechado. Dentro de um quarto, dentro de casa, não atende telefone. Então, ela vai se afastando realmente da vida. Então, tudo que é vida mexe muito com ela. Porque ela acha que não tem mais capacidade para lidar com isso. Ela está diante de um sofrimento que ela não vê saída. A única saída é a morte para ela. Então, ela fica nessa luta. E no idoso isso pesa mais, Otávia? O idoso, né, ele, por estar numa fase evolutiva, né, que ele já cumpriu todas as etapas da vida, né? Então, é comum a depressão no idoso, e principalmente aquele idoso que é abandonado pelos familiares. Então, o idoso se sente realmente, porque o idoso já tem uma restrição, né? Alguns, porque a gente vê idosos aí em plena vida, né? Nossa, em plena atividade. Praticando esporte, andando de bicicleta, isso. Mas tem idosos que não tiveram essa oportunidade, né, de desenvolver esse outro lado. Então, o idoso ele se sente como que um inútil. E se está desenvolvendo aí, se tem uma depressão, ele não quer ser estorvo para ninguém. Como eu já escutei uma senhora falando, nossa, eu sou um estorvo para minha família. Ai, então, que triste. Isso é muito triste. Então, se alguém observar um idoso assim, não querendo participar das reuniões de família, não querendo jantar ou almoçar junto com a família, não querer passear, conversa, escuta o que está acontecendo com ele. Né? Leva um psiquiatra. Otávia, eu acho que a sociedade era muito perversa, principalmente o mercado de trabalho com o idoso. Eu não sei se eu estou errado ou não, mas de um tempo para cá a gente começa a perceber que está havendo assim uma evolução, porque você não via jornalistas apresentando jornal de peso da emissora, idoso ou de óculos. E agora a gente já está vendo. Que bom, né, Nilda? Eu estou achando, sim, eu estou observando uma mudança muito grande, né, na vida do idoso. Se você lembrar, a minha avó com 40 anos, eu achava minha avó velha. Não é? Ela já estava com cabelinho branco, usando aquelas roupinhas de idoso. Hoje, uma mulher de 40, ela está em plena forma. Eu brinco até com a minha irmã, assim, poxa, eu estou com 60 e poucos anos. E eu não me sinto com 60 e poucos anos. Então, mas a minha mãe, com 60 e poucos anos, era bem diferente de mim. Então, a gente vê a qualidade, né? O idoso ele está acompanhando o desenvolvimento, né? da tecnologia. A gente vê idosos aí com celular, com Facebook, com Instagram. Tudo antenado. Todo antenado. Imagina se antigamente tinha isso. Eles falam que os 60 de hoje são os 40 de ontem. Eu acho que é bem por aí mesmo. A Norma Pereira Coura. Bom dia, Nilda. Que entrevista maravilhosa. Parabéns, querida amiga Otávia. A Norma é um amor. Ela é psicopedagoga, né? Olha que coisa boa. A Norma, eu fiz um curso de especialização com ela. É uma pessoa extremamente com bom humor. Bom, tem como prevenir o suicídio? Olha, é só você ficar atenta, né, a esses sinais que eu passei para você. Se você encontrar, né, alguém que você conhece e que está passando por um momento difícil,
a gente fala que a gente ajuda em 4 passos. Ah. Até anotei aqui para não esquecer. Converse, mas é mais escutar, né, do que falar. Porque, às vezes, a pessoa quer conversar, ela fala mais do que aquela pessoa que está precisando falar. Porque uma pessoa que tem esse pensamento suicida e tem a intenção de suicidar, ela está precisando falar. Ela está precisando contar o sofrimento dela, né? Acompanhe. Não deixe essa pessoa sozinha. Acompanha. Veja como é que ela está se movimentando no dia a dia dela. Busque ajuda. Espera aí, eu escutei essa minha amiga, ela está muito assim, eu vou conversar com um profissional que eu conheço, vou ver se eu consigo marcar uma consulta e proteja. Afaste dessa pessoa tudo que possa ser um instrumento para tirar a vida, né? Otávia, mas você acha que toda depressão leva ao suicídio? Não. Nem toda depressão leva ao suicídio. A gente tem que ficar muito atento ao histórico da família. Que você falou. Se eu tenho uma família que tem muito caso de suicídio e eu estou deprimida, liga o sinal de alerta. Gente, eu passei por uma fase de depressão horrorosa. Depois eu tive síndrome do pânico. O que me ajudou muito foi o psiquiatra, né, o doutor William, a psicóloga, a doutora Karina, a Norma também me deu um apoio muito grande. Atividade física. Atividade física é bom para todo mundo. Atividade física, para depressão, então, atividade física, ela vai ajudar você a repor várias substâncias químicas que o seu cérebro está em falta, ajuda a colocar esses, que a gente fala neurotransmissores, né? Colocar em ordem. Então, atividade física é tudo de bom. E a minha reconexão com o superior. Exatamente. A espiritualidade, hoje em dia, está sendo muito valorizado, né? A questão da espiritualidade, a importância da fé na vida de uma pessoa. Tanto é que a gente vê, até no hospital lá, quem tem fé, a pessoa lida melhor com a doença. É verdade. Né? É verdade. Lida melhor com a doença. Então, verdade. Por que não ter fé? Bom, Otávio, eu quero agradecer muito você de ter vindo aqui dentro do programa HCI Saúde, ter passado para nós toda essa sabedoria sua. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar de um tema importantíssimo, né? E lembrar que não é só setembro. A gente tem que ficar muito atento a essa questão do suicídio todos os meses do ano, né? E olha, prestar atenção desde a criança até o idoso. Porque essa questão aí ocorre em todas as faixas etárias, infelizmente. O empresário Mauro, lá da sorveteria do Mauro, um abraço para você. Ótima entrevista, Nilda. A Norma é ótima mesmo, gosto muito dela. Sempre se preocupando em ajudar as pessoas. Então, tá aí, muito obrigada. Bom, quem quiser conversar mais com você, às vezes tem algum ente querido lá, fala, meu Deus, será que eu tenho que ficar alerta? Como é que eu faço para agendar com você? Se alguém tiver necessitando dessa conversa, né? O meu telefone é 99206-0559. Então, peraí, eu vou tentar anotar aqui, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. E todas as terças e quintas, eu estou lá no Hospital de Clínicas e lá nós temos uma consulta social. Consulta social, muito legal. É um espetáculo essa consulta social, porque a gente tem lá todas as especialidades e eu estou lá atendendo na consulta social. Terças e quintas. A consulta social é só ligar lá no telefone do Hospital de Clínicas que eles encaminham a ligação para consulta social.
A gente, por favor, olha, mesmo fora de qualquer crise, é tão bom um psicólogo. Eu sou suspeita de falar. Eu amo o profissional dessa área, porque vai acontecendo tanta coisa no nosso dia a dia, e por mais que eu fale para os meus amigos, eles não vão saber me ajudar. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que um profissional, com um psicólogo que está ali. Eu amo os profissionais da sua área. Isso é ótimo você falar, que acaba também com um pouquinho do preconceito, né? Ah, nossa, eu assim virei, minha filha, até minha neta. Ai, que bom. A minha neta tem o quê? 7 aninhos. Isso, já começa cedo. Já começa cedo. Tá certo. Não, eu acho que é assim um profissional indispensável na nossa vida. Perfeito, concordo. Plenamente. Otávio, um beijo com muito carinho. Obrigada, Nilda. Foi muito bom estar aqui com vocês. E um grande abraço a todos os ouvintes da Futura FM. Gente, a todos vocês, muito obrigada. Na próxima terça, se Deus quiser, temos mais um HCI Saúde. Até lá.